Vamos abrir a palavra do Senhor, Lucas capítulo 13, a partir do verso 10. Ensinamentos extraordinários para nós aqui nessa história bíblica. Lucas 13, 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Aleluia. Meus queridos, algumas observações introdutórias nesse texto. Primeira observação é que essa mulher estava há 18 anos. 18 anos encurvada. 18 anos, queridos. Muitos já estão se casando, muitos já têm filhos. É uma vida. 18 anos é muito tempo. 8 anos é muito, 8 meses é muito, mas 18 anos é muito tempo para você lidar com uma enfermidade sem qualquer perspectiva de cura, de melhora, porque a Bíblia diz que ela não podia endireitar-se de forma nenhuma, de jeito nenhum ela conseguia endireitar-se. Um incômodo, um grande incômodo. Então, essa é a primeira observação, queridos. Uma segunda observação, que nós vimos em 2 momentos desse texto, é que essa doença, ela não era uma doença física, era uma doença espiritual. Não era uma doença natural, era uma doença sobrenatural. Não tem aquelas doenças chamadas, conhecidas como psicossomáticas? Psicossomáticas. Está na mente, mas somatiza no corpo. Desemboca no corpo, como gastrite, como úlcera. E às vezes até evolui para câncer. Doenças psicossomáticas. Não são doenças físicas, são doenças que estão na mente, mas desembocam no corpo. Essa não era uma doença psicossomática, não era uma doença física, não era uma doença natural. Talvez pudéssemos chamar de uma doença pneumo-espiritual, a doença do espírito, pneumossomática, alguma coisa assim, que está no espírito, mas desembocou no corpo. É uma segunda observação que nós fazemos nesse texto aqui, queridos. Terceira observação. Essa mulher, com
18 anos lidando com uma enfermidade. 18 anos. Ela estava na igreja. Ela estava no templo, na sinagoga. Mas às vezes não é assim que acontece conosco. Nós temos apenas os sintomas de uma pequena dor de cabeça, um desconforto estomacal. Nós já temos motivos mais do que suficientes para não estarmos na casa de Deus. Eu não vou porque estou passando mal. Não vou porque não estou muito bem. 18 anos lidando com uma enfermidade, estava na igreja, buscando a Deus, louvando a Deus. E a quarta observação, queridos, nesse momento introdutório, é que o problema dessa mulher era na coluna. Satanás havia atingido a coluna dela. Por isso é que ela estava curvada durante 18 anos, presa por Satanás, mesmo dentro da igreja, 18 anos na coluna. Se fosse num dedo da mão, ali, um ossinho do dedo, do braço, ela não ficaria curvada. Se fosse numa perna, ela não ficaria curvada. Mas o problema dela era a coluna. Ela foi atingida na coluna. Satanás a atingiu na coluna. Por causa disso, porque foi na coluna que ela ficou encurvada durante 18 anos. Às vezes, queridos, nós menosprezamos o poder de Satanás. Nós desprezamos a inteligência de Satanás. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Satanás é espiritualmente mais evoluído do que nós milhões de vezes. Milhões de vezes. E ele não era tão idiota para atingir algo inexpressivo como falange, falanginha, falangeta, braço, antebraço, mão, carpo, metacarpo, dedos, alguma coisa dessa natureza. Não iria conseguir encurvá-la. Mas na coluna ele tinha plena convicção de que iria conseguir curvá-la. Satanás busca pontos estratégicos, queridos. Quer ver uma família curvada, prostrada, derrotada? É só Satanás atingir a coluna dessa casa. E quem é a coluna dessa casa, ou as colunas dessa casa? Primeiro o marido, segundo a esposa. Esses são colunas da casa. Quer ver uma nação curvada? É só Satanás atingir a coluna. E o que é a coluna? São os três poderes: poder executivo, legislativo, judiciário. Se atingir esses poderes, ou pelo menos um desses poderes, a nação fica curvada, prostrada, inoperante. Se quiser atingir uma sociedade inteira, é só atingir uma coluna chamada escola, porque ali trabalha a mente, o raciocínio, o entendimento, a compreensão, a visão das coisas na juventude, que serão os futuros líderes amanhã, que serão os parlamentares, os deputados, os senadores, que serão os juízes, que serão os governantes, serão os empresários.
mudou, atingiu uma coluna. Então Satanás não é bobo. Quantas vezes nós vemos aí coisas seríssimas dentro das igrejas, pastores sendo atingidos pelo pecado da usura, pelo pecado do sexualismo proibido, o adultério, e as igrejas se curvam porque Satanás atingiu a coluna. Satanás atingiu a coluna dessa mulher, foi a coluna. Por causa disso, foi que ela ficou curvada. Eu repito, quer ver uma família curvada? Veja, tenha percepção quando o homem, o cabeça do lar, a coluna que dá o sustentáculo da casa, é atingido. E daí por tudo que eu falei, um governo, até mesmo uma empresa, uma sociedade, enfim. Como estávamos vendo hoje na escola dominical, as coisas se inverteram de valores hoje. O que era certo é errado, o que era errado é certo. Por que, queridos, que o comunismo não prosseguiu na mesma linha de antes de matanças, de perseguições físicas? Porque entendeu que por aí não iria funcionar direito. Aí estabeleceu o quê? O chamado marxismo cultural. E começa a atingir as nossas crianças desde pequenas nas escolas, porque é uma coluna. É uma coluna. Muito bem, queridos, essas são palavras introdutórias, alusivas a essa mulher. Mas, diante desse quadro apresentado, dessa situação, o que foi que Jesus fez? Ele estava lá. O que foi que Jesus fez? Ele ficou inoperante? Não. Ele ficou inerte, parado? Não. Ele se moveu a favor daquela mulher. A primeira coisa que a Bíblia diz relacionada a Jesus, que ele avistou aquela mulher. Ele viu aquela mulher. E ele não viu como eu estou vendo os irmãos aqui. Ele viu de uma forma específica. Ele viu aquela mulher na sua carência. E olha que não era para ser tão fácil Jesus vê-la. Por quê? Primeiro, mulher normalmente tem uma estatura inferior à estatura dos homens. Segundo, ela era curvada. Então ela estava mais baixo ainda do que o normal. Terceiro, ela estava no meio de uma multidão. Mas mesmo assim, Jesus viu aquela mulher. A capacidade de Jesus, queridos, para ver é simplesmente impressionante. Nós, com a nossa descrença, com a nossa incredulidade, com a nossa ignorância espiritual, muitas vezes nós achamos que nos perdemos das vistas, do alcance das vistas de Deus, de Jesus. E por causa disso, nós nos desesperamos nos momentos complicados, nas situações adversas da nossa vida. Como o próprio salmista diz: por que te olvidaste de mim? Por que te esqueceste de mim? Por quê? Aí já são minhas palavras. Porque o Senhor viajou e não deu mais notícias. Não sei nem por onde o Senhor viaja. O salmista falou: por que te esqueceste de mim?
Nós passamos por isso, queridos, pelo menos somos candidatos a passar por isso. Mas nós podemos nos esconder em qualquer lugar, aqui, ali, acolá, na terra, debaixo da terra, acima da terra, onde for. Nós não nos perderemos da visão de Deus, de Jesus. Ele nos vê, Ele nos enxerga. E Ele não apenas nos vê, como nos vê na condição que nós estamos. Ou seja, nos vê conhecendo a nossa realidade. Eu fico impressionado quando Jesus estava encurralado pelos fariseus, pela situação apenas, que Jesus não tinha nenhuma obrigação de pagar impostos, mas pelo encurralamento ali da situação, Jesus e Pedro conversaram: olha, nós somos de casa ou nós somos estrangeiros? Somos de casa, então não temos obrigação nenhuma de estar pagando imposto, mas não vamos criar confusão com isso não. Você faz o seguinte: você vai lá no mar, lança, você é um pescador, você lança o anzol. Jesus não falou rede, lança o anzol. Anzol só se pega um peixe por vez. Você lança o anzol. E o primeiro peixe que você pescar, você vai abri-lo e você vai tirar um dinheiro lá. E com esse dinheiro você vai pagar o seu imposto e o meu. Meus queridos, é humanamente falando incompreensível. Como é que pode? Jesus viu as águas, a visão de Jesus atravessou as águas, a visão de Jesus atravessou a biodiversidade, a quantidade de animais marinhos dentro daquelas águas. O Senhor Jesus enxergou aquele peixe. A visão de Jesus atravessou a carne daquele peixe. A visão de Jesus enxergou aquele dinheiro. E a visão de Jesus foi ao extremo de saber quanto era aquele dinheiro, para saber se daria para pagar o imposto de Pedro e o dele, para evitar a confusão. Olha a capacidade que Jesus tem para enxergar. É simplesmente impressionante. E foi exatamente com essa visão que Jesus viu aquela mulher. Isso significa uma coisa, queridos, que Jesus está vendo você e eu. Agora ele não está vendo, olha a carinha do João, da Maria, do André, do Valmir. Não. Jesus não está vendo apenas essa fisionomia. Jesus está vendo, enxergando exaustivamente. Ou seja, está conhecendo tudo da nossa interioridade. Tudo, tudo, tudo. Absolutamente tudo. Repito, nós aqui somos muitas vezes incrédulos, mesmo sendo chamados de crentes, somos incrédulos e não acreditamos nisso. Nessa visão dele, nesse cuidado dele, nesse zelo dele, que ele não nos perdeu de vistas. Quem não sabe o que você está pensando sou eu. Quem não sabe o que eu estou pensando é você. Quem não sabe o que está passando no seu interior aí, que está te incomodando, te levando às lágrimas e à insônia, sou eu. Mas Jesus sabe. Jesus vê com essa visão. Jesus não é esse ser humano, meramente humano. Ele é Deus. Não apenas Deus, mas onipotente, ou seja, que pode absolutamente todas as coisas. Segunda atitude de Jesus ante esse quadro, igreja.
Ele não apenas viu, como às vezes acontece conosco. Nós vemos alguém não está bem, mas nós vamos deixando, vai empurrando com a barriga. Fulano não está bem, fulano não está bem. E não fazemos nada. O máximo é vamos orar, mas não agimos. Você sabia que Jesus nem orou aqui? Nós vamos chegar lá. Jesus agiu. Quando ele viu, ele disse, você aí, vem aqui. Chamou, agiu, se moveu a favor daquela mulher, foi ao encalço daquela mulher, da necessidade, da carência, da prisão daquela mulher, agiu. Queridos, na nossa inércia, na nossa preguiça espiritual, nós podemos gerar prejuízos, às vezes irreversíveis. Eu já preguei sobre isso aqui. Você percebe que alguém não está lá 100%, mas não aborda, não confronta. Eu não estou falando afronta, mas confronta, ou seja, aborda a situação. E amanhã se sabe da notícia, fulano de tal deu um tiro no ouvido, pulou de um prédio abaixo. Isso acontece regularmente por causa da nossa inércia espiritual. Vemos, mas não agimos. A tempo e a hora, no momento certo. Somos espiritualmente preguiçosos muitas vezes, e isso às vezes pode acontecer dentro da nossa própria casa. Mas Jesus falou, vem, chamou, diz o texto, chamou. Em terceiro e último lugar, queridos, que eu quero falar pouco essa noite, porque nós vamos tirar um tempinho para estarmos orando, porque esse mesmo Jesus que atuou na vida dessa mulher, 18 anos presa por Satanás, do mesmo jeito que ele fez nesse tempo, ele faz hoje também. E nós iremos orar por essas coisas hoje também. Exercita a sua fé em nome de Jesus. Então veja bem, Jesus chamou. Mas Jesus fez o quê? Chegou e orou, passou 1 hora orando. Não! Você não precisa passar 1 hora orando. Eu já passei determinadas situações com pessoas, queridos, que olha, sabe, a igreja está lotada, a igreja está cheia, um monte de gente. Aí você gasta meia hora orando por uma pessoa e o povo lá esperando. Jesus chamou aquela mulher, colocou a mão e deu a palavra de ordem. Qual foi a palavra de ordem de Jesus? Quero ler exatamente como foi aqui. Verso 13. Chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs sobre ela as mãos e logo se endireitou e glorificava a Deus. Pronto! Serviço está pronto! Serviço está pronto! E a obra foi completa na vida daquela mulher. Agora, queridos, para encerrar, deixa eu dizer uma coisa. Aquele dia era sábado. Os religiosos judeus não trabalhavam no sábado. Quando Jesus fez isso, o príncipe da sinagoga começou a censurar. Olha, vocês têm 6 dias na semana. Segunda, terça, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. No sábado não é dia de vir para ser curado, não é dia de trabalhar. E Jesus se levantou e disse, hipócritas, no sábado vocês trabalham pegando os animais de vocês para levar da comida e da água. Agora uma mulher 18
18 anos presa por Satanás, enferma, e eu não poderia curá-la? Isso significa uma coisa muito interessante, queridos, que Jesus está disposto a enfrentar qualquer religiosidade do homem, qualquer legalismo do homem, para socorrer você e eu, qualquer um de nós. Jesus está acima da religião estabelecida pelo homem. Você vale mais do que uma religião. Jesus não morreu por religião, Jesus morreu por pessoas, por seres humanos, por você e por mim. Deus, em nome de Jesus, aqui estão seus filhos, preparados, ó Deus, com temor e com tremor, para proclamar a mesma cura, seja na área emocional, seja na área espiritual, seja na área física. Porque a cura vem do Senhor. A cura não é originária do homem, mas do Senhor. O mesmo poder que estava em Jesus nesse episódio está hoje nesse lugar. Eu te peço, Deus, que o Senhor faça essa obra na vida dos seus filhos, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.